Vida de Jornalista no ar, eu sou o Rodrigo Alves e esse é um podcast para a gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo. Primeiríssimo episódio de 2019 e a gente abre o ano juntando aí dois assuntos que a gente adora: jornalismo e podcasts. No finzinho de 2018 eu coloquei lá no Twitter, no @vida_jornalista, uma pesquisa para o pessoal apontar ali os 3 melhores podcasts de 2018. E olha, fiquei até surpreso, porque muita gente participou, foram 170 podcasts citados, quase 600 menções aí no total. A disputa foi bem apertada, foi bem legal. E quem ganhou como melhor podcast do ano foi o Presidente da Semana, um trabalho incrível de jornalismo, pesquisa histórica, que durou aí uns 6 meses falando sobre todos os presidentes que o Brasil já teve. Também nessa área da política, na reta final da campanha, rolou um outro podcast, que é o Eleição na Chapa, que era de segunda a sexta, era uma pegada diária. E agora o grande lançamento desse início de 2019 é o Café da Manhã, que também rola de segunda a sexta, bem cedinho para ouvir ali na hora de acordar. Você já acorda por dentro dos temas mais importantes do dia. E o que é que esses 3 podcasts têm em comum? Os 3 são da Folha de São Paulo e os 3 têm à frente o Rodrigo Vizeu, que é o convidado desse episódio de hoje do Vida de Jornalista. Rodrigo, muito obrigado por tirar esse tempinho para a gente bater um papo. Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado, Rodrigo, meu xará. Um prazer aí falar com você e legal que você fez a pesquisa aí, fiquei muito feliz. Não, muito legal, você tá de parabéns. Rodrigo, é claro que eu vou querer saber como tem sido a produção do Café da Manhã, que é uma produção complicada pelo horário em que o podcast vai no ar. É o podcast que você apresenta com a Magê Flores, né? E é uma delícia de ouvir, é super agradável, uma parceria da Folha com o Spotify, assim como já tinha sido, né, o Eleição na Chapa. A gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas eu queria começar o nosso papo falando desse seu grande sucesso de 2018, que é o Presidente da Semana. Olá, este é o Presidente da Semana, eu sou o Rodrigo Vizeu. Trabalhadores do Brasil. O Brasil tem instituições democráticas sólidas. Confio nos meus aliados. O vice-presidente, um homem com grande capacidade de dialogar. Criação de uma nova moeda, o cruzado. Não renunciarei. Repito. Não há razão para ser pessimista. Com absoluta convicção, eu digo, este país vai dar certo. Quem está ouvindo a gente provavelmente já conhece, né? Foram 29 episódios, cada um falando de um presidente brasileiro. Em algum momento ali você juntou 2 presidentes, né, no mesmo episódio, mas você fez toda a pesquisa, toda a produção, a apresentação, sempre tinha uma ajuda ali de um historiador ou de um cientista político, alguém que você entrevistava, até para dar um tom ali mais analítico também. Uma edição super caprichada, divertida. Então assim, eu acho que não tinha como dar errado, né? Mas quando você publicou o primeiro episódio, lá em abril de 2018, sobre o Marechal Deodoro da Fonseca, você imaginava, cara, que o Presidente da Semana ia ser esse fenômeno todo aí que foi? Olha, Rodrigo, não imaginava mesmo. Inclusive, o Presidente da Semana era o meu plano B de podcast no ano. Eu comecei, eu virei o ano dia 17 para 18, propondo aí para o jornal, no início de 2018, um podcast diário, que é o que está acontecendo agora, um ano depois, né? Isso. Minha ideia era fazer um diário mesmo, que acabou, como eu estava ali na função de editor adjunto ali, número 2 da editoria de política, não deu para eu sair ali naquele momento, no pleno ano eleitoral, né? Foi colocado numa situação que não dava para eu fazer um diário e continuar sendo editor do site, da nossa edição impressa aí de política, né? Editor adjunto. Sim. Então, o plano B era o Presidente da Semana, que é uma coisa semanal, uma coisa de pesquisa histórica e tudo, que eu propus e rolou, né? E assim, não, tudo bem, pode fazer que você consegue equacionar aí com o seu trabalho. E com o meu tempo livre também, né? É engraçado porque você tá falando também como se fosse uma coisa super fácil, né? Que não te deu trabalho nenhum, que não teve pesquisa nenhuma, que era super tranquilo de administrar com o teu tempo, mas eu imagino que tenha te dado um trabalhão também, né? Imagina, um trabalho absurdo, cara. Não, o que eu tô querendo dizer é só que, por ele ser semanal, ele não é uma coisa que tomaria 100% do meu dia, né? Um diário, como é que eu tô fazendo agora, é o meu trabalho, né? Eu tô fazendo isso. Uhum. Então, não dá pra fazer outra coisa. Que eu quero dizer, o Presidente da Semana, eu conseguia fazer o meu trabalho. Agora, é o que eu realmente tomou muito tempo, e muito tempo foi um projeto muito pessoal ali, meu e do Vitor. O Vitor Parolin, que fez a edição de som e a direção de som. Que bom que nós dois estávamos empolgados, porque assim, é um trabalho que
Era trabalho de fim de semana, eram trabalhos matinais. Eu lembro de virar madrugada escrevendo sobre Getúlio Vargas, sabe? Nossa. Tantas madrugadas depois, principalmente com os presidentes mais recentes, eu diria ali do Fernando Henrique para frente, foi ficando cada vez mais difícil, né? Pelo volume de pesquisa a ser feita, pelos cuidados que eu tinha que tomar não que eu não tivesse que tomar cuidado com o equilíbrio dos outros, mas quanto mais antigo o presidente, mais a história dele a poeira já baixou, né? Você consegue analisar mais, já tem uma historiografia consolidada sobre o que aquele cara significou. Agora, o que você vai dizer do Lula, né? Da Dilma, do Temer, né? Então, isso é o presente, né? A gente está vivendo o presente ainda. Você ia gravando aos poucos ou vocês gravaram a maioria de uma vez e depois foram publicando? Como é que era? Isso foi outra coisa que eu não desejo mais, eu não desejo nem a meu pior inimigo. Eu nunca criei uma gordura de episódios. A gente queria ter feito isso no início. Vamos fazer 2 episódios por semana, que no começo que a gente vai conseguir ter uma gordura. Isso nunca consegui na vida fazer, a gente sempre fazia no laço. A minha lógica era um pouco pesquisar até quarta-feira, escrever o roteiro entre quinta e sexta e gravar na sexta. Nossa. Mas como eu te falei, a gente foi sendo soterrado, até porque eu estava trabalhando na eleição. Então eu cheguei em situações assim a gente gravou, no final a gente estava gravando sábado até domingo. Eu gravava parte do episódio no sábado, continuava escrevendo. Tinha vezes que eu escrevi o roteiro, quando eu já tinha ali algumas páginas prontas, eu já gravava uma parte, voltava para escrever enquanto o Vitor estava editando, entendeu? Nossa. Era assim, era um McDonald's de podcast, linha de montagem. Né? Não, imagino. Era mais saboroso que o McDonald's, mas tudo bem. Não, tá bem mais saboroso que o McDonald's. E a escolha dos entrevistados, como é que foi, cara? Porque eu imagino que seja um quebra-cabeça ali, né? Saber quem é melhor para conversar comigo sobre esse presidente um leque bem variado, né? De especialistas, assim. Como é que você foi escolhendo cada um? Antes, isso foi algo que eu fiz com mais planejamento. Primeiro que eu tinha um calendário fechado ali, né? De como tinha que ser um por semana e o último, o eleito, tinha que ser logo depois da vitória, então eu já tinha mais ou menos o dia que ia ao ar cada episódio. Mais ou menos não, foi o dia que a gente seguiu. Uhum. E aí eu, já com esse cronograma que eu já montei lá em fevereiro de 2018, o primeiro episódio foi ao ar só em abril, eu já montei ali uma ideia, pesquisei um pouco quem eram os especialistas em cada período. Inclusive especialistas em presidentes, né? A gente tem ali o Jorge Ferreira, ele escreveu uma biografia sobre o João Goulart. Uhum. E eu li uma entrevista que ele deu grande sobre o Jânio, então ele conhece bem o Jânio. Então foi um pouco uma pesquisa de saber que especialista que manja de um assunto. O Zé Murilo de Carvalho escreveu sobre a proclamação da República. Então eu sabia que para ele seria confortável falar do Deodoro e do Floriano. E por aí vai. E você, no último episódio, ali já se despedindo, você faz vários agradecimentos. Uhum. E você cita o Hélio Gaspari, né, que é um dos maiores jornalistas do país, e você diz ali que vocês tiveram uma conversa. Eu fiquei curioso para saber como é que foi essa conversa, qual foi a participação do Hélio, que tem a série de livros, né, muito importantes sobre o período da ditadura. Como é que foi essa conversa com ele? Então, o Hélio, eu cheguei a procurá-lo para ver se ele toparia participar de algum dos episódios, e ele falou brincando para mim que ele tem o péssimo hábito de não dar entrevistas. Ele é um jornalista que não gosta de dar entrevistas. E talvez porque conheça bem a nossa raça, né? Sei lá. Mas brincadeiras à parte, a gente teve uma conversa de acho que umas 2 horas e meia, onde, e sabendo que ele conhece muito bem a ditadura, eu pedi para ele me dizer o que eu não podia esquecer. Uhum. Então acho que essa foi a função da conversa. Ele falou, olha, não, isso... Ele deu ali um perfil de cada um dos presidentes militares. Ele conhece muito o Geisel, né? Acima de tudo, eu diria, que foi fonte dele. Ele fez muitas entrevistas, ele tem um arquivo grande do Geisel. E, se eu não me engano, de um secretário pessoal do Geisel, o Heitor Ferreira. Posso estar me confundindo, mas acho que é isso. Então ele me ajudou muito a delinear ali perfis dos presidentes e episódios, características que não podiam estar fora. Então eu criei um arquivo anexo na minha pesquisa que era Dicas Geisel, que eram as dicas do Hélio Gaspari de coisas que eu ia lembrando, assim. Ah, que legal. Foi mais ou menos isso. E entre esses episódios todos, tem algum aí que tem um lugar especial aí no seu coração? Não o presidente no seu coração, mas o episódio, ou pela dificuldade de fazer, ou pela repercussão? Acho que dependendo do critério, dá pra eleger um, assim, mas eu gosto muito do episódio, assim, é o primeiro que me vem à cabeça quando você tá me perguntando, é o episódio do Jânio e do Jango. Uhum.
Eu acho que a gente conseguiu... Eu confesso que durante a produção eu até pensei se tinha sido uma boa ideia juntar o Jânio ao Jango, porque a minha lógica era que eles têm o mesmo mandato, não o mesmo mandato, o mesmo período, né? Porque um completa o governo do outro. Mas o Jânio é tão fascinante que talvez, mesmo com 7 meses de governo, talvez merecesse um episódio, né? Mas assim, eu acho que a gente foi muito feliz, modéstia à parte, no relato dos antecedentes e da escalada do golpe militar de 64. E eu acho que isso presta um serviço importante aí para a divulgação da história do país e tudo. Realmente, você tem razão. Essa sequência ali dos episódios desse período é muito legal. E dos mais recentes, o mais recente de todos, o último, que foi sobre o Bolsonaro... Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República. Pela primeira vez desde a eleição de Fernando Collor, em 1989, o Brasil escolheu o chefe do Poder Executivo, fora das opções oferecidas por PSDB e PT. Vocês gravaram logo depois da eleição, né? Como é que foi essa produção ali? Ficou muito corrido? O que você já tinha preparado, que você conseguiu adiantar? Como é que foi para botar esse episódio no ar? Inclusive sobre isso é engraçado que muita gente me cobrava pelas redes sociais, mandando um e-mail, dizendo, você não pode divulgar o episódio do Haddad. Eu tinha uma curiosidade grande de saber se eu tinha feito os dois, né? Já que a gente ia divulgar em seguida, não tinha muito tempo. E aí, esclarecendo isso, eu fiz uma preparação para fazer 2, mas sempre me planejei, sabendo o tempo que demorava a fazer, o colosso, que é fechar o episódio em uma semana, eu fiquei atento às pesquisas, basicamente, né? Sim. Eu vendo que minha preocupação era, se tivesse muito acirrado, eu ia tocar a produção total dos 2. Fazer entrevistas para os 2 e roteirizar, enfim, fazer tudo. Como as pesquisas naquela semana final ali ficaram mais ou menos... Não ficou muito ameaçada a posição do Bolsonaro para vencer, então eu cheguei... No Haddad eu fui até uma parte de pesquisa. Eu cheguei a pesquisar muita coisa, pesquisei muito áudio, deixei ali um esqueleto de roteiro do Haddad. Mas não fui além disso. E no caso do Bolsonaro, eu já dei o start, eu continuei mais além disso, né? Eu fiz essa pesquisa toda e já fiz a entrevista com o Boris Fausto, entendeu? E assim, se o Haddad tivesse surpreendido e vencido, eu corria atrás e virava o episódio dele, eu acho que ia ficar tudo certo também, mas aí ia atrasar um pouquinho. Claro. O cenário te ajudou a te planejar melhor ali, né? O cenário me deu uma situação confortável o suficiente para investir em um só episódio. E assim consegui fazer ele da melhor forma possível também, né? Isso, perfeito. E aí o Bolsonaro é eleito e o Bolsonaro, notoriamente, ele detesta a Folha de São Paulo, né? Inclusive o episódio dele lembra várias declarações dele ali que deixam isso bem claro. Sem fake news! Sem Folha de São Paulo! A Folha de São Paulo é o maior fake news do Brasil! Vocês não terão mais verba publicitária do governo! Como é que você acha que vai ser essa relação do jornal com o governo? Não do jornal institucionalmente, mas dos jornalistas da Folha, quem está ali no front, em Brasília, no Planalto, fazendo as coletivas, o evento oficial, o pedido de credenciamento. Como é que você acha que vai ser essa relação? Já dá para ter uma ideia? Então, Rodrigo, eu acho assim, uma frase que eu gosto de usar sobre isso, que, se eu não me engano, já saiu num dos nossos editoriais, e nossos chefes aqui do jornal sempre ressaltam, que eu acho muito bom, é um mantra bom. O Bolsonaro ou qualquer governante podem não gostar da Folha, podem fazer oposição à Folha, digamos, né? Se opor à Folha, mas a Folha não se opõe a eles. A gente não é oposição, né? A gente não está aqui para ser um ator político que disputa poder, a gente não é partido político nem nada. A gente está aqui para relatar fatos e analisá-los e eventualmente apontar os problemas e tudo, ou até as coisas certas. Então eu acho que é uma relação que é de mão única. Se algum político, quem quer que seja, detesta a Folha, é direito dele. E eu acho que vale sempre a gente lembrar de todos os problemas que a gente teve com os outros presidentes. Sim. O governo Collor chegou a invadir a Folha. O Fernando Henrique fez muitas críticas à Folha também, inclusive os diários dele, ele faz muitas críticas ao jornal. O Lula tinha uma relação muito complicada com o jornal também, criticava muito a imprensa também, né? Se você for ver, tem um bom parentesco entre Lula e Bolsonaro em reclamações, críticas, uma animosidade. Aí eu acho que o tempo vai nos dizer quem é mais crítico, quem tem uma relação mais difícil que o outro, mas a gente tem um parentesco ali, né? Então a Dilma também, o Temer já fez muitas críticas ao jornal, então eu acho que
que é do jogo, assim, os governantes nunca estão felizes com a imprensa, né? Acho que o governante sempre quer ter uma imprensa amiga, né? E isso não vai existir. Se eles não estão felizes com a imprensa, acho que é um sinal de que a imprensa está num caminho certo, né? Porque está, de alguma forma, questionando ali, incomodando e relatando coisas que nem sempre são agradáveis para eles, né? Mas aí na reta final do Presidente da Semana tinha também o Eleição na Chapa, né? Ali setembro, outubro, que era uma pegada diária também. Como é que foi esse período ali para você? Aí quando a gente fechou a parceria com o Spotify para produzir a Eleição na Chapa, que se não me engano foi no início de setembro do ano passado, isso. Aí como eu tinha parceria com o Spotify, eu consegui sair da edição de poder, do noticiário, do impresso, do jornal impresso e do site quente de notícia. Aí eu consegui ficar, por conta disso, produzindo os 2 podcasts, o Eleição na Chapa e o Presidente da Semana. E aí, pouco depois da eleição, você já está envolvido nesse outro projeto grande, que também é diário, de segunda a sexta, que é o Café da Manhã. Eu sou o Rodrigo Vizeu. E eu sou a Magê Flores. E estreia hoje o Café da Manhã, o podcast mais importante do seu dia. Uma produção da Folha de São Paulo e do Spotify. A ideia é a seguinte: de segunda a sexta, bem cedinho, você vai ouvir de uma forma simples e direto ao ponto o fundamental sobre os assuntos do momento, no Brasil e no mundo. Nosso plano não é ocupar o precioso tempo dos seus fones de ouvido só com um resumo das notícias. Em vez disso, a gente vai escolher um assunto quente para discutir, analisar, sempre com a participação dos jornalistas da Folha, de especialistas ou mesmo com entrevistas com os personagens da notícia. É um podcast da Folha, mas exclusivo no Spotify, né? É até uma estratégia do Spotify no Brasil, na América Latina, de buscar os podcasts exclusivos. Ele foi um caminho natural depois do Eleição na Chapa, porque já rolava essa parceria. Como é que nasceu a ideia do Café da Manhã, que você falou que já pensava em fazer alguma coisa nesse sentido lá atrás, né? Eu acho que aí juntou a fome com a vontade de comer, né? A gente já tinha uma ideia de fazer um podcast diário, a gente já estava nos nossos planos, fazer entre o final de 2018 e início de 2019. E o Spotify ficou muito satisfeito do resultado de audiência que o podcast teve. Então eles procuraram a gente querendo fazer junto esse diário novo, né? Tanto que ele é um podcast da Folha e do Spotify, né? Isso. Não é apenas da Folha. Então E agora tá rolando, né? E o podcast vai ao ar de manhã bem cedinho, né? Ali às 6 da manhã ele já tá no ar. E como é que vocês fazem? Vocês gravam na noite anterior? Como é que funciona a produção? Porque tem uma questão também de conversar com repórteres da Folha que estão envolvidos ali na cobertura. Como é que você vai manejando aí esse calendário? Cara, como a gente está fazendo tudo muito no começo, eu acho que a gente está descobrindo um pouco aqui a melhor forma de organizar o trabalho, né? Mas assim, idealmente eu chego um pouco mais cedo, final da manhã, para já definir ali o assunto que a gente vai investir, tentar marcar as entrevistas e tudo. A Magê, que está apresentando comigo, chega um pouco mais tarde, mas no início da tarde, e aí a gente produz entrevista, grava, enfim, faz toda a produção lá esperada e roteiriza e entrega para o editor, sei lá, no início da noite. Isso, obviamente, é o plano ideal, né? Não o que aconteceu essa semana ainda, porque por causa das agendas dos repórteres, pelo fato da gente ainda estar tateando ali, fazendo experimentos com formato e tudo, acho que a gente está tomando mais tempo, naturalmente, para fazer direito. Então a gente está fazendo bem tarde, assim. Teve algum dia dessa semana, eu entreguei na mão do editor às 11 e ele me devolveu às 3h30 da manhã, e eu fui publicar às 3h30 da manhã. O primeiro episódio que saiu no ar dia 1º, a gente produziu ele até 10h30 da noite do dia 31. Você imagina a minha ansiedade, minha preocupação de passar a virada do ano editando podcast, né? É verdade. E vocês gravam o quê? Num estúdio? Como é que é? Como vocês cuidam da qualidade de áudio, por exemplo? Porque até falando nesse dia que a gente está gravando, vocês conversam com o Marco Rodrigo Almeida, da Folha, né, que participa do episódio. É o episódio sobre o dicionário bolsonarista, né, os termos que o Bolsonaro usa. E aí logo no início entra uma entrevista que ele fez, você até brinca com ele, com a qualidade do áudio. Você fala, pô, você gravou isso aí com o gravador do Joesley? Porque realmente parecia aqueles áudios de delação, assim. E como é que você cuida dessa questão do áudio? Então, isso aí também é uma coisa que a gente está descobrindo. O Marco gravou num telefone da Folha que todo mundo tem aqui, que é um telefone que já grava automaticamente, né? Permite gravar automaticamente e as conversas, e eu acabei... E espero que não seja só o dele, mas se não for só o dele, a gente tem um problema, porque muita gente grava conversa desse jeito. Uhum.
ser um problema pra gente resolver. A preocupação que a gente tem com o áudio é que a gente tem um estúdio agora, né? A gente montou um estúdio aqui, está montando ainda, terminando de concluí-lo. E acho que a preocupação com equipamentos e tudo. O Vitor, que está à frente, a partir de segunda a gente vai ter um outro editor de som e eu acho que esse papel é muito importante, né? Para limpar os áudios, limpar gravações e tudo. E eu acho que também é um trabalho da gente caçar nossas próprias sonoras e orientar os repórteres, né? Para que as gravações fiquem o melhor possível. Porque senão a pessoa pausa, né? Senão ninguém continua ouvindo, se estiver ruim. É verdade. E você acha que, cara, pra você, esse formato podcast é um negócio que já te pegou de vez? Você acha que você vai fazer isso por um bom tempo? Cara, futuro a Deus pertence, mas assim, eu gosto muito, tô bem empolgado. Acho que eu me dei muito bem com esse formato, eu me sinto muito confortável, acho divertido, eu acho que dá uma liberdade pra brincar mais, pra fazer umas... sabe, ter uma malemolência, como a gente brinca, de roteiro, que às vezes uma reportagem não te permite tanto, né? O texto ali, eu acho que ele tende a demandar mais uma seriedade que o podcast. Não que o podcast seja humor nem nada, mas eu acho que ele tem menos amarras. E eu acho que uma outra coisa que me interessa muito é porque me parece algo que está florescendo e de forma exponencial. E é legal participar de uma coisa assim, né? Tão nova. Acho que o próprio recado que o Spotify tá dando, né, investindo tanto assim na divulgação, na busca de produção de podcasts exclusivos, e acho que esse ano aí de 2018 deixou bem claro, né, o quanto a galera tá começando a curtir muito, né? Você é um ouvinte de podcast? Você gosta? Tem alguns favoritos? Eu sou ouvinte, sim, sem dúvida. Esse ano eu queria ter ouvido muito mais do que eu consegui ouvir, porque eu nem conseguia ler livro, não conseguia fazer nada, só conseguia ler sobre o presidente em 2018. Eu tô fingindo, não quero ler sobre presidente nenhum, inclusive. Quer dizer, vou ter que ler sobre o Bolsonaro, porque eu tô fazendo um podcast diário de notícia, então vou ter que ler sobre ele, mas queria ter ouvido mais. Mas, assim, o que eu tô, inclusive, ouvindo um agora, não sei se você já ouviu falar, não agora nesse momento, né? Tô falando com você agora, mas essa semana eu descobri eu já tinha ouvido falar, nunca tinha parado pra ouvir, que é o Informe do Almanaque do Jovem Fazendeiro. Você já ouviu falar dele? Nossa, é maravilhoso isso aí. Cara, eu chorei de rir com esse podcast, ele é muito engraçado. Esse é o Informe do Almanaque do Jovem Fazendeiro, estreitando a distância entre o homem do campo e o medonho mundo que o cerca. E hoje um segmento especial para as ouvintes unidas pelo matrimônio sagrado ou pela vara única do cartório da sua cidadezinha. Daqui a pouco vamos revelar os 15 sinais que apontarão se você tem mesmo um marido ideal. Mas antes precisamos nos apresentar para todos vocês. Com uma nova seleção de dicas práticas e conselhos úteis, esse é Informe do Almanaque do Jovem Fazendeiro. Para domingo 5 de agosto de 2018. Faltam 148 dias para o ano terminar. Você já começou sua dieta? E ele é surreal, né? É difícil de entender de início, você não sabe exatamente qual é o tema ali, o que tá acontecendo, mas é muito bom. Cara, eu tô evangelizando a galera aqui na redação, o Vitor, que edita, me mandou uma mensagem outra de madrugada, cara, o que é isso? Eu tô chorando de rir. É muito bom, e é isso, não tem nada a ver com notícia, eu acho que é o tipo da coisa que eu tava precisando, sabe? Legal. É uma coisa de humor surreal, absurda e que é só divertida. Muito bom. Não, é muito bom mesmo. Agora, Rodrigo, pra gente já ir encerrando aqui o nosso papo, como tem muito estudante que ouve o Vida de Jornalista, eu queria que a gente terminasse com você falando o que você acha desse formato de podcast para quem está chegando no mercado e pensa em produzir um material próprio, porque por um lado ele é mais fácil de fazer, né? Fácil em termos de equipamento, se não for uma coisa muito sofisticada, você consegue gravar ali até com o seu celular, tem servidor gratuito, você consegue botar no ar. E por outro lado, essa facilidade já gerou aí uma quantidade absurda de podcast, né? Não é fácil você arrumar aquele lugarzinho no sol ali, porque tem muita gente produzindo. Mas no geral, você acha que é uma boa porta de entrada para quem está saindo de faculdade, chegando no mercado? Cara, eu acho que assim, pensando de forma muito pragmática, quem se forma precisa de emprego, né? O ideal é trabalhar, arranjar um emprego numa empresa e tudo, é o jeito... Tô pensando aqui de um jeito meio conservador, mas a gente tem que pensar em pagar o aluguel, né? Isso. E aí, eu acho que realmente quem tá contratando, né? As empresas de comunicação são empresas que trabalham mais com texto, e principalmente com texto, né? Então, assim, você tem que estar preparado para isso, né? Você vai trabalhar num jornal, num portal de notícias e tudo, numa televisão. Agora, eu acho que o podcast é um diferencial, sabe, cara? Porque não é muita gente que sabe, que ouve, que acha isso um grande diferencial. Acho que faz muita diferença você ouvir muito para pensar nos formatos, pensar nas narrativas e tudo.
Acho que é a principal dica que antes de quero fazer podcast, um estudante, vai ouvir muito, né? Ouve muito, você vai ter as referências e você vai fazer um podcast legal. Não, tem razão. E então fica a dica para quem tá ouvindo aqui que procure, se ainda não conhece, o que eu acho difícil, mas se ainda não conhece, procure os podcasts do Rodrigo, o Presidente da Semana, que obviamente é um podcast que não envelhece, né? Que é uma pesquisa incrível. O Eleição na Chapa, claro que ele fica mais naquele período ali de setembro e outubro, mas vale ainda dar uma revisitada lá. E ficar muito ligado no Café da Manhã, que está todo dia no seu celular, aí de segunda a sexta, de manhã cedinho, você já acorda totalmente por dentro do que está rolando e do que vai rolar no dia. Rodrigo, queria te agradecer demais, cara, te desejar um ótimo ano, toda sorte aí no Café da Manhã. Sei que você vai trabalhar muito, eu só de ouvir eu já imagino a canseira que deve ser para vocês. Então manda um beijo para a Magê, muito obrigado, viu? Obrigado, cara. Vai ser um ano muito animado, muito interessante pra gente, em termos de jornalismo, pra todo mundo. Valeu. Assim a gente encerra esse episódio do Vida de Jornalista. Você que tá ouvindo a gente, ouça mais podcasts, tem muita coisa boa por aí. Pode deixar sua avaliação lá no iTunes ou no aplicativo que você usa, manda seus comentários, entre em contato lá pelo Twitter, o @vida_jornalista, e a gente se vê ou se ouve na semana que vem. Um beijo, um abraço e até mais.